Boa noite, gente. Deixa eu arrumar um pouquinho aqui. Estão me ouvindo bem? Antes de começar, estão me ouvindo bem? Bem provisória aqui a estrutura. Só um pouco. Podem dar um sinal se está tudo certo? Tudo bem? Então vamos lá. Eu tinha combinado... Estão me ouvindo, né? Tá ótimo. Gente, antes, enquanto aguardo mais pessoas virem, deixa eu dar alguns avisos. O Pablo Capilé acabou de publicar no Facebook dele que estão sendo criadas Casas da Democracia lá em Curitiba para apoiar todas as pessoas que estão indo manifestar apoio ao presidente Lula. Também queria divulgar aqui nos links, só um pouquinho, eu vou divulgar uma iniciativa do PCO que está mandando caravanas para pessoas que querem ir para Curitiba, tá? Então, estou procurando aqui o link, só um pouquinho, rapidinho. Achei. Só um momento. Vou colar aqui nos comentários, tá bom? E também vou colar nos comentários gente, é muito ruim fazer isso. Pronto. Vou colar nos comentários 2 links de um vídeo meu da Mídia Ninja, entendo o caso Lula, tá? Que ficou bem curtinho. E também vou colar nos comentários o link de um texto que eu escrevi, que foi minha... Deu certo não, gente. Estou tentando aqui. Eu vou tentar depois, tá certo? Colocar o link do texto que eu publiquei, foi minha coluna de estreia no jornal GGN. Deixa eu ver se agora dá certo. Eu coloco o link da caravana do PCO para quem quiser saber como apoiar ou como participar da caravana. Já está no link os comentários que eu fiz sobre Lula. O título do artigo é Lula preso ao presidente. E vou colar aqui também nos comentários o link do vídeo da Mídia Ninja, entenda o caso Lula, certo? E vou começar, já tem bastante gente acompanhando. Ao final eu vou fazer uma mini aula, tá certo, gente? Ao final eu vou responder as perguntas. Agora eu não vou conseguir responder as perguntas porque eu não consigo nem ler. Um pouquinho eu consigo ver quem está acompanhando, tá? Ao final eu respondo as perguntas que vocês colocarem para mim mais tarde. Então vou me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Liana Cirne, eu sou professora de Direito da Universidade Federal de Pernambuco, sou mestra em instituições jurídico-políticas pela Universidade Federal de Santa Catarina e sou doutora em Direito Público pela UFPE. O propósito é fazer uma pequena aula, uma mini aula, sobre as ilegalidades envolvendo o caso Lula. Inclusive porque hoje a presidenta do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, disse que o momento era de denunciar a prisão ilegal de que Lula está sendo vítima. Então esse vídeo também é uma colaboração e também porque muita gente tem me pedido para entender um pouco melhor. Então eu vou fazer uma retomada, iniciando pelas conduções coercitivas, a condução coercitiva do Lula ainda antes do golpe. Então eu chamei essa mini aula, digamos assim, a despeito de extremamente informal, de a construção de um preso político, porque são tantas ilegalidades que é possível nós verificarmos que de fato houve uma construção pensada de
um preso político sem crime, sem qualquer prova de crime, iniciando pelo constrangimento de conduzir um ex-presidente da República para prestar depoimento de modo coercitivo. A condução coercitiva, ela não teria aplicação naquele caso, não sei se vocês lembram, a imprensa inteira estava aguardando o presidente Lula, o que já causa um enorme constrangimento. Que colaboração é essa? Essa colaboração, na verdade, ela é sim estratégica, ela foi assumida pelo juiz Sérgio Moro, que se inspirou na Operação Mãos Limpas. É uma operação que aconteceu na Itália, e que serviu de inspiração para ele, e ele assume isso. Então, essa colaboração entre o judiciário e a imprensa, ela foi pensada, ela foi estipulada de maneira racional, com objetivos pré-determinados. E o objetivo era, claro, construir um preso político e passar para aqueles que não têm interesse em buscar a verdade. Aliás, o nome do livro que se lançou recentemente, Lula, a Verdade Vencerá, me parece que é bem paradigmático, né? A gente está disputando narrativas. De que lado está a verdade? Eu acredito com provas e com convicção de que acredito que a verdade está do nosso lado. Que do outro lado houve uma farsa para construir um preso político, que é o Lula. Tá? Começando pela condução coercitiva. Então, a condução coercitiva, a mídia estava à espreita daquela cena constrangedora de Lula sendo preso. E a partir dali, criou-se, alimentou-se na imprensa aquele desejo de chegar até o que aconteceu na data de ontem, que foi a prisão ilegal de Lula. Então, eu vou explicando um pouquinho essa trajetória. Aquela condução coercitiva era ilegal. Primeiro, há autores, há penalistas que dizem que, em razão do princípio da autoincriminação, a condução coercitiva do acusado vai ser sempre legal, porque existe um princípio de não autoincriminação. Então pode haver condução coercitiva, por exemplo, de testemunhas que são obrigadas a colaborar com a justiça. Mas no processo penal, as partes têm o direito legítimo de não se autoincriminarem. Então há penalistas que defendem que a condução coercitiva do acusado, ela é sempre abusiva e ilegal. Mas não apenas por isso ela era reprovável naquele caso. Ela era reprovável porque ela não preenchia os requisitos legais para a condução coercitiva. Não tinha havido recusa em depor da parte do presidente Lula, que inclusive já havia prestado depoimento. Então, qual foi o objetivo daquela condução coercitiva ilegal por parte do juiz Sérgio Moro, que se coloca, na verdade, o tempo inteiro não como juiz, ou seja, não como terceiro imparcial, que é muito grave, mas sim na figura de antagonista político, expondo-se enormemente à imprensa, um juiz extremamente vaidoso, com um ego gigantesco, que gosta de aparecer. Não é a postura usual dos nossos magistrados, que fique registrado. A enorme maioria dos magistrados que nós conhecemos são reservados, se restringem a falar nos autos, de maneira técnica, são extremamente parcimoniosos em falar com a mídia, justamente para preservar aquilo que é o pressuposto processual de capacidade do Estado. Para os meus ex-alunos de Teoria Geral do Processo, a gente estudou que não são apenas as partes que têm que demonstrar sua capacidade para estar na lide, na relação processual. Também o Estado tem pressupostos de capacidade. E um dos pressupostos processuais de capacidade do Estado é justamente a imparcialidade, para além da competência. O professor Afrânio da Silva Jardim tem um texto muito bom e que eu recomendo a leitura, que também está no livro Comentários a uma Sentença Anunciada, do qual eu também participo, falando sobre a incompetência do juízo da 13ª Vara Federal do Paraná. Tá? Então,
o outro pressuposto de capacidade do Estado também estaria ausente, que seria a competência. Mas a imparcialidade, ela é, para que eu venda, não apenas um pressuposto processual, mas, sobretudo, a gênese do próprio conceito de jurisdição. O que o Venda nos ensina que se o Estado não for imparcial, se ele não aplicar o direito ao caso concreto com imparcialidade, então nem sequer haveria legitimação para a existência do judiciário. Seria o caso, imagina, um judiciário que vende sentenças, por exemplo, ou que faz conluios políticos. Ora, será que uma instituição que não tem imparcialidade tem poder? Porque o poder jurisdicional é uma manifestação do poder soberano que tem o seu fundamento no povo, já que pela Carta Constitucional de 88, a nossa soberania brasileira é uma soberania popular. Então, o fundamento do poder jurisdicional também assenta no povo. Volto a indagar, poderia o judiciário corromper a sua imparcialidade? Que o Venda diz que não. Diz que o próprio da jurisdição é imparcialidade, que no momento que a imparcialidade do judiciário fica comprometida, o judiciário perde a sua razão de existir. Porque, afinal de contas, o poder judiciário é muito grande, é o poder de dirimir todas as controvérsias. Ora, como a gente pode colocar nas mãos de um órgão que não é imparcial o poder de resolver os nossos conflitos? Os nossos conflitos só podem ser resolvidos por um terceiro se este terceiro assegura a sua imparcialidade. E nós estamos vendo claramente que isso não ocorreu. Bom, então a construção deste preso político inicia pela condução coercitiva do Lula, fortemente negociada com a mídia para que houvesse um constrangimento e já iniciasse uma pressão para que Lula viesse a ser um preso político. Então, desde antes do processo, desde antes da sentença, já se havia este pacto entre o juiz Sérgio Moro, pacto este que ele assume quando diz que se inspirou na Operação Mãos Limpas, este pacto entre o juiz Sérgio Moro e a mídia golpista. Bom, a segunda grave ilegalidade ocorreu também antes do processo de impeachment. Impeachment é esse que eu comentei em outros vídeos, vocês se quiserem podem pesquisar, não vou falar sobre isso agora, só vou dizer que foi flagrantemente ilegal, não houve crime de responsabilidade, mas não vou falar sobre isso agora. O juiz Sérgio Moro divulgou ilegalmente conversa entre o presidente Lula, ex-presidente Lula, e a presidenta Dilma Rousseff. Também extremamente grave, constitui inclusive uma violação da Lei de Segurança Nacional. É muito grave o que fez o juiz Sérgio Moro. Ele cometeu uma grave ilegalidade. Se nós tivéssemos um controle da atuação jurisdicional sério, o juiz Sérgio Moro receberia uma grave reprimenda pelo que ele fez. Mas, obviamente, ali também houve a manifestação desse pacto entre o juiz Sérgio Moro e a imprensa. E ali houve... eu sou professora de Direito Processual, para quem não ouviu a introdução, e a produção da prova no processo, ela claro, ela obedece ao princípio da liberdade, mas ela tem uma série de regulações. A prova não pode ser produzida de qualquer modo, ela não pode ser ilícita, ela também não pode ser, nesse caso, ela não poderia ter sido divulgada de modo ilícito. A prova, ela se destina, em primeiro lugar, ao juiz e às partes. Por que ela se destina ao juiz e às partes? Ao juiz para formar a convicção do juiz, porque o juiz não pode julgar de modo arbitrário, ele tem que se ater às provas produzidas nos autos. E também as partes, em razão do princípio da cooperação, elas participam ativamente do processo, elas têm direito a acompanhar e participar da formação dessa convicção judicial. Bom, o que aconteceu? Aquela conversa
que posteriormente foi considerada ilegal, tá, pelo ministro falecido, aliás, em circunstâncias estranhíssimas, né, ministro Teori Zavascki, o juiz Sérgio Moro recebeu uma firme reprimenda dele, tá, na decisão que considerou a gravação da conversa telefônica como ilegal. Mas mais um detalhe sobre por que é tão grave aquela divulgação do conteúdo da conversa telefônica entre a presidenta Dilma, não estou chamando de ex-presidenta, porque considero que ela ainda é a presidenta legítima, a presidenta Dilma e o ex-presidente Lula. Porque a prova fugiu do seu escopo processual. Tanto assim que ela foi divulgada antes que o juiz avaliasse a prova. Como o juiz poderia ter divulgado a prova para a imprensa sem ter lido a prova, sem ter examinado a prova? Então, claramente, aquela prova não se destinava ao convencimento do juiz. Ela se destinava ao constrangimento das partes envolvidas. Tá? E, mais uma vez, mais um passo na construção desse preso político. Em terceiro lugar, eu coloco a acusação do Ministério Público Federal, que eu recomendo a leitura. Salvo engano, são 168 páginas. Ela está disponível no site do próprio Ministério Público Federal. Leiam, quem tiver tempo de ler, leia a acusação do Ministério Público Federal. É extremamente importante a leitura dessa peça. Inclusive porque eu acho que ela tem inúmeros argumentos da defesa, que serviriam à defesa. Eu queria dizer para vocês, assim, muito resumidamente, em que consiste a acusação do Ministério Público Federal. Na suposta, faço questão de usar a expressão suposta, porque não houve trânsito em julgado da decisão condenatória. O caso do presidente Lula ainda está sub iudice, vale dizer, ele ainda está sendo julgado. Vamos chegar nisso ao final. Lula está preso, sem trânsito em julgado, ele ainda está em julgamento. O caso ainda está sendo julgado, vai ser conhecido ainda pelo STJ e pelo STF. Quem não entendeu isso, não é da área do direito, não tem problema. O objetivo do vídeo é justamente esclarecer isso e ao final eu vou responder perguntas, tá certo? Então o objetivo do vídeo é fazer um vídeo didático para quem é leigo também, poder entender como se deu esse processo de construção do Lula como preso político, ok? Gente, quem não é meu amigo no Facebook, que não consegue escrever, pode mandar as perguntas na minha fanpage. Eu também estou gravando aqui, tanto na minha timeline e na minha fanpage, porque eu não tenho conhecimento técnico para compartilhar os vídeos, então estou gravando 2 vídeos ao mesmo tempo. E daí quem quiser, que não conseguir escrever as perguntas na minha timeline, escreve na minha fanpage e quem quiser também na fanpage vai lá e pede para eu adicionar, que eu adiciono, tá certo? Como amigo também aqui na minha timeline. Bom, voltando. Em que consiste a denúncia do Ministério Público Federal? Na suposta prática de 2 crimes. O crime de corrupção e o crime de lavagem de dinheiro. Vamos entender isso bem direitinho, gente, porque tanto se falou no triplex, o triplex, né? O triplex é do Lula, o triplex é do Lula. Não tem nenhuma prova de que o triplex é do Lula, mas, ok, tanto se falou no triplex, e o triplex estaria ligado, seria no futuro do pretérito, a prova do crime de lavagem de dinheiro. Mas a acusação primeira, estou dizendo primeira, é importante que vocês entendam por que ela é primeira, porque na verdade nós temos uma acumulação sucessiva de pedidos do Ministério Público Federal. Para os meus alunos de Direito Processual, espero que eles tenham entendido isso e não preciso explicar. Mas para os leigos, eu preciso explicar isso. No processo, a gente pode fazer mais de um pedido. E existem naturezas distintas de cumulação. Quando a gente soma
mais de um pedido. No caso da acusação do Ministério Público Federal, houve uma acumulação sucessiva de pedidos. O que significa isso? Eles fizeram 2 pedidos. Tá? O primeiro pedido é o pedido de condenação do Lula pela prática do crime de corrupção. E o segundo pedido, o pedido sucessivo, é o de condenação do Lula pela prática do crime de lavagem de dinheiro. Se não houver o primeiro crime, não existe o segundo. Por que isso? Porque existe uma relação de prejudicialidade. Tá? O que quer dizer? Se não houve prova de corrupção, não pode ter havido lavagem de dinheiro. É uma acumulação sucessiva. Então, se o primeiro pedido não for acolhido, o segundo fica imediatamente prejudicado. Tá ok? Pois bem, na sentença e no acórdão TRF4, houve a condenação do Lula, sim, pelo crime de corrupção. Mas, prestem muita atenção. Tá? De novo, eu preciso fazer alguns esclarecimentos de ordem processual, ok? Para vocês entenderem por que é flagrantemente ilegal a condenação do Lula, certo? Bom, existe no processo um princípio chamado princípio da congruência. O que é o princípio da congruência? O princípio da congruência é um princípio que exige do juiz que ele se atenha aos termos da acusação, aos termos da petição inicial. Vale dizer que o juiz não pode julgar de modo diferente do pedido. Para quem é jurista, para quem é estudante de direito, já sabe o que quer dizer, né? A sentença não pode ser extra, ultra ou citra petita. Muito bem, este é o princípio da congruência. Exige do juiz que ele se atenha rigorosamente aos termos do pedido. Por que é tão importante este princípio? Ele é muito importante porque se o juiz pode julgar, se ele pudesse julgar fora dos limites do pedido, isso imediatamente comprometeria a imparcialidade dele. Então ele tem que julgar aquilo que foi peticionado, aquele objeto que foi posto diante da jurisdição. Ele não pode inovar. No processo penal ainda existe a possibilidade de emendatio libelli ou mutatio libelli. Tá? No processo civil nós também temos isso de maneira diferente. Mas isso não ocorreu. Deixa eu explicar, né? O que é isso? O que é emendatio libelli? O que é a mutatio? São a possibilidade do juiz intimando o autor. Quem é o autor nesse caso? O Ministério Público Federal. Intimando o autor pode promover mudança na sua acusação. O Ministério Público poderia ter alterado o fundamento fático, jurídico da sua acusação, do seu libelo. Mas isso não foi feito. Isso não foi feito. A acusação continua a mesma. Volto a dizer, quem está entrando agora, estou vendo que tem muita gente acompanhando, quem está entrando agora, vale a pena ler as 168, se não me engano, 168 páginas da acusação que está disponível no site do Ministério Público Federal. Vale a pena ler. Tá? Então, isso não foi feito. A acusação continuou sendo por crime de corrupção e crime de lavagem de dinheiro. E o crime de corrupção consistia em... Vou repetir. O crime de corrupção consistia em facilitar esquemas fraudulentos, né, e na licitação de 3 contratos da Petrobras. Essa é a acusação. Facilitar esquemas fraudulentos, a possibilidade de fraude em 3 contratos da Petrobras. Na refinaria Abreu e Lima, 2 na refinaria Abreu e Lima, aqui em Pernambuco, e 1 na refinaria Presidente Vargas. Então, esse é o fundamento fático para a acusação por crime de corrupção. O que aconteceu? O que aconteceu foi que o juiz Sérgio Moro
disse e reiterou isso de maneira muito explícita nos embargos de declaração, que nunca na sentença havia declarado que Lula tivesse obtido vantagens indevidas decorrentes de fraudes relativas à Petrobras. Ora, essa afirmação por si só, ela seria suficiente para inocentar o presidente Lula da acusação do crime de corrupção. Porque essa foi a acusação. Essa foi a acusação. Facilitar a fraude em processos licitatórios junto a 3 contratos da Petrobras com a OAS relativos às refinarias Presidente Vargas e Abreu e Lima. E o juiz Sérgio Moro, na sua sentença, disse e reafirmou nos embargos de declaração que não havia constatação disso. Então, Lula é inocente da condenação que lhe foi feita. Lula é inocente. Consequentemente, como se trata de uma acumulação sucessiva, a acusação de lavagem de dinheiro também teria que ter ficado prejudicada, automaticamente prejudicada. Não foi isso que aconteceu. Só um pouquinho, gente. Entra, filhote, pode entrar. Gente, eu não sou que nem aquele entrevistado, não me lembro em inglês, que ficou com vergonha do filho entrando, não. Eu tenho muito orgulho, esse é o meu filhote, tá? Oi. Deixa eu continuar aqui a nossa mini aula. Pois bem, então, pela declaração expressa do Moro nos autos, Lula é inocente da imputação do crime de corrupção. Porque ele não praticou fraude, e isso foi dito, não há demonstração de que ele praticou fraude junto aos processos licitatórios relativos a 3 contratos da Petrobras com o Grupo OAS. Tá? E aí, qual foi o fundamento da condenação? O fundamento da condenação foi alheio a isso. E no TRF4, já estou antecipando só por uma questão lógica, tá? No TRF4, o relator Gebran Neto modificou de novo o enquadramento jurídico dos fatos. De novo, não foi nos termos da acusação do Ministério Público Federal. De novo, portanto, com violação ao princípio da congruência. O que é que diz o relator Gebran? Deixa eu falar de novo de provas, eu estava falando, já vou dizer qual foi o motivo pelo qual o relator, que foi acompanhado pelos outros 2 desembargadores da 4ª turma do TRF4, já vou dizer qual foi o enquadramento jurídico que ele deu, tá certo? Mas antes, deixa eu chamar a atenção, porque o voto do relator demorou muito tempo. Então ele ficou 3 horas fazendo a leitura e muita gente ficou impressionada com aquilo. Olha aqui como tem provas. Não, gente. Não. É óbvio que para quem não tem formação jurídica é difícil acompanhar o juridiquês. A ideia desse vídeo é justamente facilitar, ajudar para as pessoas que são leigas conseguirem compreender o que está por trás desse juridiquês todo. Tá? Mas aquela leitura muito demorada, ela assentou basicamente em cima das poucas provas produzidas nos autos. Aliás, convém dizer, a defesa do Lula pediu produção de prova pericial nesses 3 contratos, que eram objeto da acusação do Ministério Público Federal. Pediu perícia. Houve fraude na licitação, então vamos realizar a perícia e vamos provar isso. Quem não deve, não teme. Eu quero a perícia. Esse foi o argumento da defesa. Vamos produzir a perícia? Vamos produzir a perícia sobre esses 3 contratos da Petrobras com a OAS, relativos às refinarias Presidente Vargas e Abreu Lima, que eram fundamento da acusação do Ministério Público Federal? Que eram não, que são. Que são o fundamento da acusação do Ministério Público Federal. Continua, volto a dizer, o processo ainda está sendo julgado, ainda está sendo conhecido, e a peça inicial ainda é a mesma. E o momento para alteração do libelo já passou. Pois bem,
Essa prova foi negada. A prova de perícia para demonstrar se houve de fato violação ou fraude no processo licitatório desses 3 contratos, foi negado. E foi negado, sabe por quê? Foi negado porque justamente Sérgio Moro disse que não houve fraude, então não precisava da perícia. Não precisava da perícia porque ele disse em nenhum momento. Por isso, nos embargos de declaração, ele diz expressamente isso. Porque quando a defesa opõe os embargos de declaração, diz, de novo chama atenção sobre o pedido de perícia feito pela defesa ter sido rejeitado. Aí Sérgio Moro diz, não precisa da perícia porque eu não estou condenando o Lula por causa disso. Que eu não poderia condenar por outra coisa. Eu acho ótimo que ele não possa condenar o Lula por causa disso. Eu só acho muito ruim que ele condene o Lula por outro motivo que não está na acusação. Gente, isso é tão grave. Eu sei que pode... mas se ele praticou outro crime... Gente, se ele praticou outro crime, isso tem que se fundamentar outro processo para garantir o direito de defesa. Imaginam que absurdo eu ser acusada de um suposto crime, me defender, claro que eu vou me defender daquilo que fui acusada. Imaginem vocês na vida de vocês, tá certo? Vocês estão brigando com o marido, com a esposa, com o namorado, enfim, e são acusados de alguma coisa. Né? Mas você estava paquerando não sei quem. Aí você se defende. Daqui a pouco muda a acusação. Não pode. Não pode. Então, quando o Moro diz, nos embargos de declaração, diz, olha, indeferir a perícia, porque não é necessária a perícia, porque eu não estou condenando com base nisso. Então, está condenando com base no quê? Com base no quê? Porque esse foi o fundamento da peça acusatória. Ok? Quando o relator do TRF4 começa a fazer aquela longa leitura, todo mundo diz, olha, 3 horas de leitura de prova. 3 horas de leitura de que prova? Do depoimento de Léo Pinheiro? Basicamente foi isso. Mas tem uma perícia. Sim, gente, tem uma perícia. De novo, baixem a acusação no site do Ministério Público Federal, que lá, inclusive, tem um print da perícia realizada pelo Ministério Público Federal. Então, baixem, eu insisto, é muito importante que a gente leia a acusação, para a gente ver o absurdo. Porque eu tenho certeza que quem lê aquela acusação fica indignado com a injustiça que está sendo feita contra o presidente Lula. Tá? Então, lá está, inclusive, em que consiste a perícia. A perícia não diz respeito ao crime de corrupção, diz respeito ao segundo crime, que é relativo ao pedido sucessivo, ou seja, ao segundo pedido, que é o pedido relativo à condenação por crime, suposto crime de lavagem de dinheiro, tá? Que diz respeito ao famoso triplex. Vamos falar dessa perícia que foi feita? Vamos falar? Gente, essa perícia, ela diz respeito a uma rasura no contrato de promessa de compra e venda da unidade do edifício Solares. Quem fez a compra foi a dona Marisa Letícia. Tá? Ela assinou o contrato e ela comprou uma unidade comum. Ela comprou um apartamento comum. Tem um videozinho meu na Mídia Ninja explicando isso. Depois está acho que nos primeiros comentários eu coloquei o link do vídeo, tá certo? Ela comprou um apartamento comum e pagou. Pagou por alguns anos. Mas no contrato de promessa tem uma rasura no número da unidade. No número da unidade tem uma rasura. Eu tenho até dificuldade, fico constrangida, com vergonha alheia de falar isso. Essa rasura no contrato foi que eles entenderam como prova cabal para demonstrar que desde o início havia um interesse em reservar o triplex. Observem, dona Marisa Letícia pagou as prestações do imóvel que ela comprou com aquele contrato que ela assinou
e que tem uma rasura feita a caneta que foi feita no mesmo momento em que ela assinou o contrato. E isso o perito diz, está lá na perícia. Tá? Pois bem, essa é a perícia de que eles falam. É claro que eles falam muito pouco da perícia, porque, honestamente, essa perícia não demonstra nada. Tem uma rasura no contrato. Eles conseguem concluir daí que essa rasura significava que eles já estavam reservando apartamento triplex. Por favor, dona Marisa Letícia pagou por anos as prestações do contrato que ela assinou. Pagou por anos. E depois ela rescindiu o contrato. E ficou com crédito para receber. Vejam que absurdo, não é uma profunda forçação de barra para fugir do juridiquês. Tem mais elementos na denúncia do Ministério Público que eu estou insistindo tanto que vocês leiam. Sabem como Lula teria facilitado os esquemas de fraude na licitação? Sabe o que foi que de fato Lula fez? O que de fato Lula fez? Nos termos da acusação, Lula nomeou diretores para a Petrobras. E essa nomeação de diretores é que consistiu no ato de facilitação para a fraude. Gente, se um presidente da República não puder nomear os diretores, como é que você vai afirmar que... É sério, eu sei que muitos de vocês são estarrecidos, estou vendo até nas carinhas aqui que vocês estão clicando com aquela carinha de espanto, né? Quer dizer, é isso em que consiste a periculosidade do Lula? Pois é isso. Ele ter nomeado diretores para a Petrobras. O que, honestamente, francamente, você pode ser antilulista quanto for, antipetista quanto for. Isso é da ordinariedade do dia a dia de um presidente. Quer ver o que mais é da ordinariedade do dia a dia de um presidente? E que foi invocado, se não me engano, na página 85 da acusação, que eu espero que a essa altura vocês já tenham feito download disso na página do Ministério Público Federal. Vão lá na página 85, se não me engano, se não for 85 é por ali, 86, 84. Eles vão citar como demonstração da prática de atos supostamente corruptos e voltados à fraude, a participação do Lula em jantares com empresários, em reuniões. É isso, participação em jantares, participação em reuniões. Agora eu fico imaginando um presidente da República que não participa de reuniões, que não participa de jantares. Vocês acham que está escrita na acusação que dentro dessas reuniões e jantares foi negociado algum ato específico para fraudar? Não. Genericamente, participar de reuniões e jantares, participar de viagens com empresários. Agora eu quero imaginar qual é o presidente de qualquer república. Eu acho que eles estão confundindo a função de presidente com de síndico de prédio de 2 apartamentos. Porque ser presidente da República e não poder participar de jantares, não poder participar de reuniões, isso ser utilizado como fundamento para demonstrar que Lula fraudou os processos licitatórios dos contratos da Petrobras com a OAS, é demais. Mas eu tinha momentos em que eu lia, quando eu li lá pela primeira vez a peça da acusação, eu fiquei em dúvida se eu estava lendo uma acusação ou uma defesa. Porque o Ministério Público Federal cita expressamente que Lula foi pressionado para nomear diretores para a Petrobras. Ele foi nomeado. Isso está escrito, eu fiquei sabendo, eu não sabia disso. Eu fiquei sabendo lendo a acusação do Ministério Público Federal. Eu fiquei sabendo lendo a acusação do Ministério Público Federal. Que o PP, por exemplo, travou a pauta do Congresso por 3 meses. Por 3 meses, o PP não permitiu, junto com outros partidos,
não permitiram a aprovação de nada no Congresso Nacional que fosse do interesse da Presidência da República, até que Lula nomeasse o diretor da Petrobras, que eles estavam pressionando para que fosse nomeado. E isso é citado como responsabilidade do Lula e como fundamento para demonstrar que ele era corrupto. Imagine você sendo presidente da República, a pauta do Congresso Nacional travada, e você recebendo pressão política. Que eu saiba, eu acho imoral isso que esses partidos fizeram, mas eu não acho que isso seja crime. É pressão política. Se eu estiver errada, depois algum especialista pode me corrigir. Tenho a impressão de que isso faz parte do jogo político. Embora não acho que esse seja um jogo político que um partido possa fazer e que seja benéfico para a nação. Porque os nossos deputados e senadores deveriam estar no Congresso para zelar pelos interesses do país e do povo, e não para fazer esse tipo de política pequena de picuinha. Mas o que eu quero dizer é que isso está citado na acusação do Ministério Público Federal. E por incrível que pareça, não para isentar Lula, não para isentar o Lula, e sim para condená-lo. Vamos lá. Eu tinha dito que eu ia dizer para vocês qual foi o fundamento jurídico para a condenação do Lula no TRF4. Nos termos do relatório, do voto do relator, desembargador Gebran Neto, ele modificou, como eu disse, modificou o enquadramento jurídico dos fatos e disse que Lula seria o garantidor de um esquema de corrupção que objetivava o financiamento ilegal dos partidos políticos. Isso é outra acusação. Não tem nada a ver com a acusação do Ministério Público Federal. Vocês observam? É outra acusação. De novo, com violação do princípio da congruência. De novo, com violação do princípio da congruência. Bom, no TRF4, então, ele foi condenado por um motivo alheio aos termos do libelo do Ministério Público Federal. Então, disse que Lula seria o garantidor. Garantidor? E os embargos de declaração não foram acolhidos. Eu confesso que eu fiquei cheia de dúvidas. Embargos de declaração, gente, desculpa, às vezes eu esqueço que eu tenho que explicar. Embargos de declaração é um recurso oponível, cabível, quando a gente tem dúvidas acerca do conteúdo da decisão. Então, seja porque houve contradição, omissão, obscuridade. Então, quando o relator disse que Lula seria o garantidor de um esquema de financiamento dos partidos políticos, algo que foge inteiramente dos termos da denúncia, eu fico até em dúvida, né? Como assim garantidor? Então, no DRF4, quem se iludiu lá com aquele... Opa, desculpa, caiu aqui. Só um momentinho. Gente, isso aqui é uma aula improvisada, tá certo? Não tem estrutura, não. Por favor, compreenda. Só um pouquinho, tá, gente? Eita, tô com dificuldade aqui de manter esse segundo vídeo. Só um pouquinho, gente. Ter que fazer um investimento aqui nessas tecnologias, tá? Pronto, acho que agora deu. Vamos lá, gente, é caseiro, tá certo? Pois bem, sim, eu estava dizendo, quem fez a leitura quem acompanhou o julgamento no TRF4 ficou impressionado com aquelas 3 horas de leitura do relatório, não sei o quê. Como eu já disse, né? Poucas provas, nenhuma prova da defesa foi elencada no relatório. Gente, como assim? Cadê o princípio do contraditório? Como um voto pode ignorar completamente as provas produzidas pela defesa? E os argumentos de defesa não foram citados. Quer dizer, o relator Gebran Neto, ele também entrou na onda do Moro. Esse povo, assim, né, eles estão curtindo estar nos holofotes. Eles estão curtindo estar nos holofotes. E daí ele fica falando com a imprensa.
mas não entrega a prestação jurisdicional. O momento da sentença, o momento da prolação, do acórdão, gente, esses momentos são momentos de entrega da prestação jurisdicional. Então tem requisitos para isso, mas a imprensa está tão entranhada, tão ligada a esse caso do Lula, que parece que os juízes estão julgando para a mídia e não para as partes em especial. Então, o relator, no TRF4, ele demora longamente na leitura do seu voto, etc., o relatório dele, foge dos termos da acusação, como eu acabei de explicar, e não faz nenhuma referência aos argumentos da defesa. Por quê? Porque os argumentos da defesa eram muito bons, eram fortes. Então, ele não cita. Por quê? Porque ele sabia que estava o Brasil inteiro ouvindo ele. Então, ele não queria citar os argumentos de defesa, mas tem que citar. Tem que citar. No Código de Processo Civil, agora, inclusive, o artigo 489, parágrafo 1º, diz que é necessário, sob pena de nulidade da decisão, fazer referência aos argumentos que seriam, em tese, capazes de negar as conclusões às quais o julgador chega. Ou seja, é um prestígio do princípio do contraditório. E isso não houve. Em nenhum momento a gente vê referência aos argumentos da defesa. Tinha que ser assim. Tinha que ser assim. Tá? Pronto. Então, em relação ao TRF4, já concluí. Né? Então, já falei da sentença, que a sentença é extra petita, portanto, nula. Falei que ela modifica o fundamento da condenação por crime de corrupção. O mesmo acontece no TRF4. TRF4 inova mais uma vez, muda completamente o fundamento da condenação, não dialoga com os termos da denúncia. E, finalmente, vamos falar do julgamento do STF. O julgamento do STF não foi nos autos deste processo do caso, deste processo em que Lula é acusado de corrupção e lavagem de dinheiro. O julgamento no STF foi em um habeas corpus, que é uma outra ação, não é um recurso, tá bom, gente? É outra ação. O caso do Lula ainda vai ser julgado no STJ e no STF. Ele ainda será julgado em grau recursal. Isso ainda não aconteceu, tá? Para quem não é do direito, o habeas corpus não é um recurso. Ele é um remédio extremo para manter a liberdade do Lula. Mas ainda cabem recursos. Inclusive, cabe recurso ainda dentro do TRF4, que é o recurso de embargos de declaração, que alguns de vocês já leram na mídia, né? Os embargos dos embargos. É isso mesmo, o direito tem essas coisas, tá, gente? Muito bem, então, ainda cabe recurso especial, ainda cabe recurso extraordinário no caso Lula. Não sei como será julgado. Se a gente tivesse garantia de um julgamento imparcial, eu teria certeza de que seria declarada nulidade daquelas decisões, tá? Porque justamente viola o princípio da congruência, e a violação do princípio da congruência é causa de nulidade da decisão. Tá? Então, se nós tivéssemos confiança no nosso judiciário, eu diria, olha, com certeza absoluta será considerada nula a decisão. Mas a gente, como eu disse, a gente está vivendo um processo de construção de um preso político. E o julgamento do TRF4 foi para isso também. O tempo inteiro, só lendo o depoimento do Léo Pinheiro, não eram provas, era basicamente prova. Tá? O depoimento do Léo Pinheiro e outras provas de menor valor, mas com uma retórica muito forte, sem nenhuma preocupação em se manter adstrito aos termos da acusação. Tá? Pois bem, então ainda cabem recursos, que são recurso especial e recurso extraordinário, mas o que houve na semana passada, na quarta-feira passada no STF, foi o julgamento do habeas corpus. Tá? Gente, eu estou impressionada, é muita gente acompanhando, que bom, fico bem feliz, né? Porque a Gleisi Hoffmann pediu para a gente denunciar a ilegalidade da prisão do Lula, então espero estar contribuindo para essa compreensão, tá certo? Então, na quarta-feira passada, houve o julgamento do habeas corpus do Lula. O que foi julgado lá? Então, agora a gente muda de assunto, porque é outra ação com outro conteúdo, tá certo? Sobre o caso
Lula, que as pessoas chamam caso do triplex. O triplex, na verdade, seria ligado ao pedido sucessivo, né, que seria de lavagem de dinheiro. Isso eu já comentei. Agora eu vou falar do julgamento do STF. O que se está discutindo, o que se estava discutindo no STF era a constitucionalidade, a possibilidade de nós termos a execução antecipada da pena, que estamos chamando de prisão automática. Por que antecipada? Porque ainda não houve trânsito em julgado. O que é o trânsito em julgado, gente? Para quem não é do direito, que está ouvindo tanto falar, tantas vezes já me perguntam, Liana, o que é esse trânsito em julgado? Trânsito em julgado é quando o judiciário julga de modo definitivo. Não cabem mais recursos, não é mais possível modificar a decisão. A decisão se torna definitiva. Tá? Então, isso não aconteceu ainda, está longe de acontecer. Como eu disse, ainda cabe recurso especial, ainda cabe recurso extraordinário. No processo penal, a gente resguarda um bem da vida muito importante, que é o bem da liberdade. Então, a gente não admite, como regra, e isso a Constituição estabelece no artigo 5º, em seu inciso 57, o princípio da presunção da inocência, vinculando ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, presume-se que a pessoa é inocente até que a decisão judicial seja definitiva. E a presunção da inocência, claro, assegura o direito, portanto, de se recorrer em liberdade. Ah, Liana, mas isso não é um absurdo, tem tantos casos em que o judiciário demora demais. O ministro Barroso, inclusive, fez um showzinho, né? Eu estava brincando que ele nem parecia um ministro, parecia mais um youtuber, tá? Falando sobre vários problemas de impunidade, etc, etc. Vejam, eu concordo com muitas das coisas que o ministro Barroso falou no seu voto. Eu concordo, não estou discordando, eu concordo com a gravidade do problema da impunidade, etc. Eu só acho que ele sabe melhor do que eu, afinal de contas ele é um ministro da nossa Suprema Corte, né, do STF, ele sabe melhor do que eu que ele tergiversou. Ele não se ateve, de novo, né, não se ao fundamento do que estava sendo discutido no habeas corpus. Né? Então, ele fala de problemas que são problemas de segurança pública, por exemplo. Problemas de segurança pública não dizem respeito ao judiciário de modo imediato, né? Dizem respeito ao legislador e dizem respeito, em especial, ao executivo, ao legislador, porque tem que repensar uma série de questões que têm ocupado a nossa polícia. Não vou entrar nessa discussão, não vou fazer como o ministro Barroso, não vou tergiversar. Eu só vou chamar a atenção de vocês de que o ministro Barroso falou de questões que eram completamente alheias ao fundo do processo, a questão de fundo do processo. Ah? Pois bem, então, mas vocês podem me perguntar, Liana, não é extremamente perigoso deixar que a prisão ocorra somente ao final? Bom, é exatamente por isso que existe um outro instituto. Gente, por favor, prestem atenção, tá certo? Outro instituto, ou seja, da prisão de natureza cautelar, prisão preventiva. Sempre que existe algum risco, algum perigo, o juiz pode determinar de modo preventivo a prisão do réu, tá? Justamente para garantir a segurança da sociedade, etc. Imagina, em casos de violência doméstica, quantas vezes as mulheres, né, dizem, olha, eu estou na iminência de sofrer uma violência. Nesse caso, demonstrados os requisitos da cautelaridade, então vai se conceder uma prisão diferente dessa que estava sendo discutida no STF. Para muita gente isso não ficou claro, né? Pois é, são prisões diferentes. Os ministros explicaram isso, alguns explicaram, o Celso de Mello explicou muito bem, Marco Aurélio, que é relator das ADCs 43 e 44, o próprio Gilmar Mendes falou sobre isso. Em especial o voto do Celso de Mello a gente tem que elogiar. Extremamente didático, também o ministro Lewandowski, extremamente didático.
Mas mesmo assim, um juridiquês que eu sei que é difícil de quem é leigo entender. Então, as prisões são diferentes, são prisões de natureza jurídica completamente diferentes. Eu prestigiar o princípio da presunção da inocência não significa que não possa ser decretada uma prisão de natureza cautelar, uma prisão de natureza preventiva, sempre que houver risco e perigo. Então, mesmo se respeitando o princípio da presunção da inocência e assegurando a possibilidade de recorrer em liberdade, quando o juiz percebe que aguardar o término dos recursos pode ser perigoso e colocar a sociedade em risco, ele decreta a prisão de natureza cautelar. Entenderam? É outra coisa. Agora, essa é a exceção. A regra, nos termos da nossa Constituição, tem-se que aguardar o trânsito em julgado da decisão, para poder, então, haver a ordem de prisão. Com o entendimento que ficou consignado nas ADCs 43 e 40, na medida cautelar, nas ADCs 43 e 44, lá em 2016, se inverteu a ordem das coisas. O que era exceção, que deveria ser exceção, virou regra. E daí se determinou uma prisão que nós estamos chamando de prisão automática. Vale dizer, com a condenação em segunda instância, que é essa condenação no TRF4, se determina de modo imediato a prisão do réu, sem que tenha havido esgotamento das vias recursais. Essa prisão ela não tem natureza cautelar. Não precisa demonstrar perigo, risco, não precisa demonstrar necessidade de que o réu seja preso, como é o caso da prisão preventiva. Na prisão preventiva, tem se demonstrado o preenchimento dos requisitos. Olha, é perigoso para a sociedade, ou existe risco de que o réu fuja, ok? Então, não é essa prisão. A prisão é determinada de modo automático, sem nenhuma necessidade. Sem nenhuma necessidade. Por isso, no voto do Celso de Mello, voto belíssimo para todo mundo que é estudante de Direito, eu recomendo assistir o voto do Celso de Mello na íntegra, porque é uma bela aula de Direito que nos relembra por que nós escolhemos a nossa profissão, porque a nossa profissão é tão digna. Então, no voto do Celso de Mello, ele explica exatamente como reaver a liberdade tomada injustamente pelo Estado. É por isso o princípio da presunção da inocência. É por isso que o réu tem que recorrer em liberdade. E a sua prisão só pode ser decretada depois que o próprio Estado tiver certeza de que aquela condenação é justa. Enquanto não existe certeza da condenação, não se pode decretar a prisão automática do réu sem que haja necessidade, sem que haja perigo, que são os requisitos da prisão cautelar. Certo? Pois bem. Então, esse é o debate de fundo. Agora, o que mais nos chamou a atenção? Dois elementos nos chamaram a atenção pela sua injustiça no julgamento do habeas corpus de quarta-feira. O primeiro elemento foi a manipulação da pauta do STF pela presidenta do Supremo, Carmen Lúcia. Presidenta, tá, gente? Porque a expressão presidente tem inclinação de gênero e de número. Se você usar a expressão no plural, você fala presidentes. Se você fizer a inclinação de gênero e referir-se à mulher, você fala presidenta. Tá? Esse é o português correto. Tem gente que fala tanto em português correto, mas gosta de usar a expressão de modo errôneo. Tá? Então, a presidenta do STF, ministra Carmen Lúcia, ela manipulou politicamente a pauta do STF. E ainda teve, na minha opinião, a cara de pau de dizer que não iria pautar as ADCs 43 e 44, porque isso iria apequenar o Supremo. Gente, por favor. Apequenar o Supremo... deixa eu explicar isso, né? Para quem não é do direito. O que aconteceu? Existem duas ações declaratórias de constitucionalidade, que são as ADCs 43 e 44. Que debatem justamente isso que eu estava explicando.
A 43 foi impetrada pelo Partido Ecológico Nacional e a 44 foi impetrada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Tá? O que se quer nessas ADCs? A declaração de constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal. O artigo 283 do CPP disciplina justamente o inciso 57 do artigo 5º da Constituição, que exige o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E veda, portanto, a possibilidade da prisão automática. É claro que mantendo a possibilidade da prisão preventiva, ok? Não é para acabar a prisão preventiva, não. A prisão preventiva é necessária porque, em caso de demonstração de perigo, de necessidade, se decreta a prisão de natureza cautelar, ok? Mas para acabar com essa prisão automática, que é uma prisão desnecessária, é uma prisão que se dá automaticamente com o término da cognição na segunda instância, ela se dá automaticamente sem demonstrar a menor necessidade para tanto, ok? Então, declarar a constitucionalidade do artigo 283 do CPP e vedar a possibilidade de prisão automática, mantendo a possibilidade de prisão preventiva, beleza? Pois bem, o ministro Marco Aurélio é o relator dessas duas ADCs. Vou chamar ADC, tá certo? Adição declaratória de constitucionalidade, vocês já sabem o que é. Ele é o relator dessas duas ADCs. Ele encerrou o seu relatório em dezembro do ano passado. E desde dezembro do ano passado, essas duas ADCs poderiam ser julgadas. Então, o que elas fariam? Elas julgariam a tese geral para todos os casos. Afinal de contas, o artigo 283 é constitucional do CPP, né? Ele é constitucional. Se ele for constitucional, não é possível decretar prisão automática com encerramento da cognição de segunda instância. Essas ADCs iriam definir essa questão para todo mundo, porque as ADCs são ações objetivas, elas não têm parte. Então, elas são ações que objetivam discutir a norma jurídica em tese, a lei em tese. Tá? Então, a decisão da ADC, ela seria aplicada ao Lula, ao seu Zezinho, à Dona Maria, ao seu João. Como a gente tem hoje no Brasil um sistema de precedentes que foi instituído pelo nosso Código de Processo Civil de 2015, o correto é justamente fixar a tese geral para depois aplicá-la aos casos individuais. Carmen Lúcia não quis fazer isso. Ela prendeu as ADCs 43 e 44 e colocou o habeas corpus do Lula, quer dizer, o caso concreto, de maneira casuística, colocou na frente do julgamento das ADCs. Mais uma explicação. Em 2016, houve uma decisão do Pleno do STF, dos 11 ministros, em uma medida cautelar nessas duas ADCs. E naquela ocasião, o julgamento foi 6-5, contrariamente à declaração de constitucionalidade do artigo 283 do CPP. Tá? Então, naquela ocasião, havia uma maioria entendendo que era possível a prisão automática. Daí vocês vão perguntar, como pode? Se em 2016 essa matéria foi julgada, como ela vai ser julgada de novo? Porque ela foi julgada numa medida cautelar. Para quem não é do direito, a medida cautelar, ela requer uma cognição que nós chamamos de sumária. Então, a decisão da medida cautelar é uma decisão de natureza provisória, precária. Tá? E depois existe a cognição que nós chamamos de exauriente. É aquela cognição que esgotou todos os argumentos das partes, todas as provas produzidas pelas partes. Pois bem, então aquela decisão de 2016 foi uma medida cautelar com base em cognição sumária, cognição diminuta, tá? E provisória. Logo, quando a ministra Rosa Weber disse que ela
sempre buscava respeitar os precedentes da Corte. Ela fez a luz, inclusive invocando o artigo 926 do CPC, que fala que é dever dos tribunais manter a sua jurisprudência íntegra, estável e coerente. É claro que essa estabilidade da sua jurisprudência, ela tem que se dar com base em uma cognição exauriente. Isso só será possível quando houver o julgamento do mérito das ADCs. Não pode se exigir isso a partir do julgamento das da medida cautelar, tá? Porque a medida cautelar não tem cognição exauriente, como eu já expliquei. Pois bem, só que a ministra Carmen Lúcia não colocou as ADCs em pauta. E a gente não sabe quando ela colocará. Estão dizendo que o ministro Marco Aurélio vai colocar as ADCs em pauta. Se isso acontecer, o que está anunciado que vai acontecer, está anunciado desde o julgamento de quarta-feira, é que o STF vai mudar o seu entendimento. Por isso, o ministro Marco Aurélio fez referência a uma maioria temporária, porque a ministra Rosa Weber, o ministro Gilmar Mendes, mudou de opinião em relação a 2016, porque ele viu que aquela decisão se converteu em uma ordem de prisão automática e que isso era extremamente pernicioso para o sistema. E a ministra Rosa Weber tem um entendimento contrário à possibilidade de execução antecipada da pena. Pois bem, então, o que nós esperávamos, não vou me alongar nisso, tá? O que nós esperávamos era que a ministra Carmen Lúcia tivesse pautado as ADCs. Ela não fez. Tá? O que ela fez foi colocar em pauta o julgamento do habeas corpus do Lula num jogo, numa manipulação política em que nós vimos o STF se constituir como um tribunal de exceção, um tribunal ad hoc, um tribunal constituído em razão da pessoa do Lula. Isso é muito grave. Ficam tanto falando clichê, ninguém está acima da lei, ninguém está acima da lei. Exatamente, ninguém está acima da lei e ninguém está abaixo da lei. Todos devem observar a lei, inclusive e começando pelos nossos juízes, pelos nossos ministros, né? E também os nossos presidentes, os nossos legisladores, tá? Todos. Ninguém está acima da lei, de fato. E ninguém está abaixo dela. O que nós vimos na quarta-feira foi um tribunal constituído em razão da pessoa do Lula, em que se configurou o que o ministro Marco Aurélio chamou de maioria temporária e que eu vou chamar de maioria esdrúxula, porque a ministra Rosa Weber disse que iria acompanhar o entendimento anterior e invocou o princípio da confiança, o que me deixou muito feliz, porque raramente o princípio da confiança é invocado e é um princípio muito importante do direito processual, que é o princípio que nos assegura nós, jurisdicionados, o direito de confiarmos nas decisões do judiciário, o direito de acreditar que o judiciário não vai mudar de entendimento de forma abrupta de uma hora para outra. Só que o que me deixou... Eu fiquei triste pelo princípio da confiança ter sido... Fiquei feliz porque o princípio da confiança foi invocado, mas fiquei muito triste porque ele foi invocado, parece, de maneira irônica. Porque a própria ministra Rosa Weber já anunciou que vai mudar o entendimento. Se ela vai mudar o entendimento, ela está violando a nossa confiança. Porque o princípio da confiança é confiar no judiciário, que ele não vai mudar abruptamente de entendimento e, principalmente, ele não vai mudar de entendimento de acordo com a conveniência da pessoa que está sendo julgada. Então, eu vou permitir que o Lula seja preso e depois eu vou mudar de entendimento. Isso é violação do princípio da confiança. E mais, isso é um tribunal constituído em razão da pessoa. Então, é um tribunal ad hoc, é um tribunal de exceção. Por isso eu digo, Lula é preso político. Lula é preso político. Tá? É completamente legal a prisão do Lula. Bom, sim, para concluir o último ponto, dentro de tantas ilegalidades, a última ilegalidade foi a ordem de prisão do Moro. É claro que o Moro não consegue ficar longe dos holofotes, ele vive esse caso de amor com os holofotes. Então, ele decreta a prisão do Lula sem terem sido esgotados os recursos ordinários. Ou seja, inclusive em desrespeito
a decisão do STF, porque ainda há recursos ordinários cabíveis, né, os chamados embargos dos embargos, e nem sequer nos termos dessa decisão esdrúxula do STF, a ordem do Moro é legal, né? É legal em todos os aspectos. Bom, gente, então concluo aqui minha aula, não sei nem quanto tempo eu demorei. Muito obrigada por acompanhar, muita gente acompanhando, estou até um pouco surpresa. Eu vou agora começar a ler algumas perguntas. O objetivo da aula foi colaborar para essa denúncia de que Lula é um preso político, de que a prisão de Lula é ilegal, tá ok? E agora eu vou procurar responder as perguntas. Eu vi que muita gente comentou, deixa eu ver se eu consigo voltar, tá certo? Para ler as perguntas e responder. Gente, quem está me acompanhando, tem mais gente me acompanhando aqui no meu perfil pessoal, tá? Mas eu também tenho uma fanpage, e a minha fanpage, ela permite que qualquer pessoa escreva. Então, quem não pode escrever aqui no meu perfil pessoal, pode ir na minha fanpage, que lá é aberto para comentários, tá? Quem está escrevendo aqui, matando a aula da saudade das suas aulas. Ai, que ótimo, adoro meus ex-alunos. Gente, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo ler perguntas, eu suponho. Vânia Lívia, parabéns, excelente aula, muito obrigada. Joene Jô Pires, não sou da área, mas foi muito esclarecedor, obrigada. Sônia Regina Trambaioli, gostei demais. Laerte Melo, parabéns. Enoque Teixeira, você tem outro Facebook? Tenho, tenho perfil pessoal, mas eu adiciono as pessoas artesanalmente no meu perfil pessoal. Aqui na fanpage todo mundo pode interagir. Berenice, parabéns. Maria Aparecida, parabéns. Érica, obrigada pelos esclarecimentos. Super obrigada, gente. Deixa eu ver aqui. Heitor, professor. Heitor, eu comentei, você tinha me pedido mais cedo para comentar. Eita, cadê? Para comentar sobre a condução coercitiva. Não sei se você acompanhou desde o início, mas no início eu comentei até o pedido, tá certo? Moro disse que não tinha opção senão expandir o mandado de prisão, dizendo que era obrigado a isso por decisão do TRF4. É verdade? Não, claro que não. A súmula do TRF4 tem uma súmula própria disciplinando a famigerada prisão automática, tá? Enquanto essa prisão automática não for considerada inconstitucional. O TRF4 tem uma súmula e essa súmula condiciona ao esgotamento dos recursos no próprio TRF4. Não houve esgotamento ainda porque ainda cabem embargos de declaração, dos embargos de declaração. Então, não, mais uma vez, Moro age, para ser eufêmica, com muito má técnica. Tá? Vânia, me deu vontade de fazer direito. Parabéns. Ai, que bom, ótimo. Venha, Vânia, faça direito. Vamos fazer direito, sim. Deixa eu ver, quem mais? Renato da Mata. Liana, fala sobre delação premiada. Olha, quem é que escreveu? Sim, eu tenho um aluno, meu queridíssimo monitor, agora já é advogado formado, mas foi meu monitor de processo durante muito tempo. Igor escreveu um artigo sobre delação premiada, eu ainda não li, quero ler. Rapidamente, Renato, o problema da delação é um instituto que tem pontos positivos, mas da maneira como tem sido utilizado, especialmente da maneira como foi utilizado nesse caso do Lula, que é um caso marcado por irregularidades, nós vimos que, no caso, o depoimento do Léo Pinheiro, gente, por favor, que foi justamente o depoimento mais lido no relatório do desembargador Gebran Neto. O tempão que ele ficou lendo trechos do depoimento do Léo Pinheiro. Gente, o Léo Pinheiro deu o depoimento preso já. Que tipo de transação é essa, né? Que tipo de transação é essa em que esse colaborador ele está intimidado, está ameaçado? Qual a credibilidade do depoimento? Deixa eu ver, tem outra.
Felipe Lima. Liana. Eita, fugiu aqui. Eu estava lendo e saiu a pergunta. Deixa eu ver aqui. O que pode ser feito agora para libertá-lo? Daniele Stephanie está perguntando. Daniele, bom, não se esgotaram as vias judiciais, mas, como eu acabei de dizer, a confiança no judiciário está, para ser eufêmica, muito arranhada. A gente não confia mais no judiciário. Todo mundo diz, como confiar num judiciário desses, né, que age de forma tão arbitrária, tão evidentemente arbitrária. Por isso está sendo feita a denúncia mesmo, até perante a mídia internacional, as instituições internacionais. Se nós tivéssemos um judiciário sério, nós poderíamos estar razoavelmente tranquilos, mas justamente estamos preocupados porque não temos um judiciário em que a gente possa confiar na imparcialidade, na técnica, na boa técnica jurídica. Lula, me parece que agora o momento é um momento de apoio político. A nossa resposta tem que ser, claro, jurídica, técnica, a gente tem que esgotar todos os meios jurídicos, mas também a gente tem que manifestar o apoio político ao Lula, né? Deixa eu ver se eu consigo ler mais. Boa noite. Parabéns pela aula, obrigada, Carolina. Marcos de Souza faz um comentário aqui, roubalheira, para de mentira. Olha, Marcos, eu sugiro que você leia a peça do Ministério Público Federal, a peça de acusação do Ministério Público Federal. Se você acha que eu estou enganada, eu sugiro que você leia a peça do Ministério Público Federal. Leia tudo que eu citei aqui, está lá, você vai ler, confirma, depois você lê a sentença do Moro, tudo público. Gente que quiser confirmar, está tudo público, vocês podem confirmar. E compara. E vê se foi observado o princípio da congruência. Decisão anula. Não tem prova. Agora, no plano da convicção sem provas, se o Deltan Dallagnol pode ter convicção sem provas, você também pode, se quiser. Agora, a mentira é sua, não é minha. A mentira é sua. Surgiu um pessoal aqui na minha fanpage dizendo Bolsonaro 2018. Gente, não tem nem resposta para isso, né? Apoiar um candidato fascista, certamente, aqui não. Aqui a gente tem um compromisso com o maior presidente do país. Se eu não tivesse a convicção de que Lula é o maior presidente que o Brasil já teve, eu não estaria aqui dando essa aula de direito, não teria me dedicado a ler as peças processuais que são públicas, não teria me dedicado a acompanhar as audiências que estão disponíveis no YouTube, qualquer pessoa pode fazer isso. E vocês podem confirmar. Então, Lula é o maior presidente que esse país já teve e o objetivo dessa aula é justamente colaborar para denunciar que a prisão do Lula é ilegal. E por que isso? Porque ele merece justamente esse interesse todo. Ele mobiliza a sociedade, porque ele é um grande líder. Bom, vamos lá. Não vou mais dar atenção para essas pessoas, porque elas são tão equivocadas, coitadas, que não tem muito o que esclarecer, né? Débora, muito bom. Liana, todo mundo tem que saber disso tudo com detalhes, é muito grave. Obrigada, Débora, que bom que você gostou. Tony Moura, formidável, obrigada. Cadê? Leila, maravilhosa, esclarecedora, Liana, obrigada. Obrigada, Leila. Liana, qual o papel? Gente, mexe muito rápido aqui, eu não consigo ler todas, tá? Adorei a resposta para o fascista. Que bom que você se sentiu contemplado. A gente tem que começar a responder esses fascistas, né? Porque a gente tinha preguiça de responder fascista, porque fascista... Tem o livro da Márcia Tiburi, que é justamente isso, né?
Como dialogar com fascista? E desde quando o fascista dialoga, gente? O fascista não dialoga. Inclusive, o pessoal diz assim, como dialogar com fascista? Depois, quando ela se recusou a dialogar com como é o nome daquele japonesinho aquele? O rapaz do MBL, esqueci o nome dele. Gente, esqueci, deu um branco. Mas ela se recusou, e daí as pessoas disseram, mas o livro dela é sobre como dialogar com fascista. Sim, mas se as pessoas tivessem lido o livro dela, que não leram, só leram a capa, né? Se tivessem lido o livro dela, saberiam que não dá para perder tempo com fascista, porque fascista não conhece diálogo. Fascista não conhece diálogo. Nós conhecemos o diálogo, e eu acho que esse é o momento em que a gente tem que buscar dialogar e responder sim. Né? Porque a gente não pode ser... A gente não pode ser cúmplice dessa injustiça que está acontecendo. Então a gente tem que ir para o enfrentamento, sim, com argumentos, porque, diferentemente dos fascistas, nós temos argumentos. Nós nos informamos, nós lemos, nós estudamos. A gente não se informa em página que compartilha notícia de fake news. Né? A gente procura se informar de fato. E essa é a diferença. Vamos para o enfrentamento. Deixa eu ver, gente. Algumas perguntas eu começo a ler e elas escapam aqui porque... ele vai mudando automaticamente. Estão dizendo aqui, Kim Kataguiri. Tá bom, obrigada. Desculpa, eu esqueci. Eu sabia, tá, gente? Óbvio que eu sabia. Eu só dei um branco na hora. Minha questão é sobre regulação do judiciário. Por onde começar? Amor, a gente tem que... Eu acho, Camila, eu acho que a gente tem que abrir a caixa preta do judiciário. O judiciário voluntariamente se expôs. E daí tem um mérito. Ele voluntariamente se expôs, porque ninguém falava no judiciário. Ninguém falava no judiciário. O judiciário ficava sempre escondido. Vejam, o poder soberano do Estado, ele se realiza por meio de 3 outros poderes. Poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. E ninguém falava do judiciário. É uma caixa preta. Mas sempre foi poder. Sempre foi poder. Agora estão aí as nossas companheiras feministas negras denunciando o racismo institucional do judiciário, o machismo do judiciário. E isso nunca foi enfrentado por toda a população, era enfrentado por nós, que somos do direito, que somos pesquisadores na área, etc. Tá? Mas não era enfrentado... pelo grande público, e agora o judiciário voluntariamente veio para os holofotes. Então, me parece que, bom, já que ele veio para os holofotes, vai ter que pagar um preço por isso, que agora vamos discutir a transparência do judiciário, vamos abrir a caixa preta do judiciário, vamos discutir controle externo sério do judiciário. Tem que ter controle externo do judiciário. Acho que a gente tem que começar a fazer essa discussão. Márcia Cidade, não dê atenção às fascistinhas, professora. Tá bom, meu amor. Sugestão acolhida. Até porque, felizmente, eles praticamente não vêm aqui, né? Eles são poucos, mas fazem um ruidinho. Liana, Marcelo Jesse. Liana, ótima aula, infelizmente não pude acompanhar inteira. Depois você assiste, tá bom, Marcelo? Dá para pegar, daqui a pouco eu compartilho, tá bom? Diane Terra, boa noite, fala sobre o lawfare. Boa pergunta, Diane. Então, o que é a lawfare? É uma guerra jurídica, é uma guerra judicial. O caso do Lula é um exemplo de lawfare. O caso do Lula é um exemplo de lawfare. Tá? Por quê? Porque, como eu disse, houve a construção de um preso político, desde a condução coercitiva do Lula. Até agora, a gente viu um processo muito bem articulado, do ponto de vista político-midiático, para construir um preso. Não tem crime, não houve prova do crime. Para quem pegou desde o início, eu expliquei, né, o caso Lula. Não tem prova da corrupção. É ridículo citar que Lula participava de jantares, de reuniões, isso como fundamento
para condená-lo por corrupção, isso é absurdo. Nomear a diretoria da Petrobras, isso é um absurdo. Então não tem prova da corrupção, não tem crime de corrupção, não existe fundamento jurídico suficiente para condená-lo pelo crime de corrupção. Mas se gera, a lawfare é tão evidente que o relatório do desembargador Gebran Neto, quando fala que Lula seria um garantidor do esquema de corrupção, de um esquema de financiamento dos partidos, ele pega a tese dos jornais. Ele não julga com base na acusação, ele julga com base na tese dos jornais. Então, a lawfare, você usa o judiciário para dar um revestimento de legitimidade para a mídia. Nesse caso do Lula, é isso que está acontecendo. Você tem entre a mídia e o judiciário um complemento perigoso, e daí você reveste de uma suposta legitimidade através de um processo farsesco que não observa as garantias processuais, se reveste de legitimidade ou de aparência, melhor dizer, de aparência de legitimidade, essas notícias criadas pela mídia, essa tese criada pela mídia. Então, essa aparência de legitimidade é que justamente é o objetivo. E é por isso que é tão importante que a gente denuncie. E é por isso que eu estou pedindo para vocês lerem a denúncia do Ministério Público Federal lá no site do MPF, para depois ver o quão absurda é a própria denúncia. Na minha opinião, seria causa até de inépcia da inicial. Enoque Teixeira, parabéns, professora Eliana, muito obrigada. Obrigada, gente. Muitos elogios, eu não estou lendo, eu estou procurando mais perguntas para poder. Lula livre. Liana, tiraram do ar a consulta os processos da página do MPF até amanhã. Ué, porque, bom, Lê Coelho está dizendo isso. Eu não sabia não. Eu não tive a menor dificuldade. Na página do próprio Ministério Público Federal eu encontrei a denúncia. Eu espero que eles coloquem lá, senão a gente coloca. É um PDF, tá? A denúncia. São 160 e poucas páginas. 165, 168. Cristina, Liana Cirilins, a mentira sua não é minha. Amei, beijos. Eu com certeza não estou mentindo. Eu tenho aqui as peças, é só mostrar. Qualquer um que não tenha preguiça pode ir lá ver. O que eu fiz referência está disponível publicamente, gente. Qualquer um pode ler a denúncia, qualquer um pode ler a sentença, qualquer um pode ler. Todo mundo pode ver o vídeo do julgamento do TRF. Maria Fro, querida Maria Fro, muito obrigada, Fro, pelo seu trabalho, pelo seu blog da Maria Fro. Gente, quem não acompanha o blog da Maria Fro, acompanhe o blog da Maria Fro, coloque lá, vê primeiro. Eu tenho as minhas... A mídia independente tem que ser a fonte da nossa informação, né? Então, fica aqui, Maria Fro, muito obrigada, e fica a recomendação para seguirem o blog da Maria Fro, que eu sou admiradora há muitos anos, antes mesmo de conhecer essa pessoa maravilhosa que é a Conceição Oliveira. Antônio Moura, amei o livro da Márcia, é muito bom, né? Camila Fernandes, gente, o nome desse menino é para esquecer mesmo da memória. Pois é. Ok, gente, deixa eu ver aqui se eu consigo. Quem tiver mais perguntas sobre o caso Lula. Valéria Rodrigues, você poderia deixar a aula disponível depois? Gostaria muito de poder assistir e replicá-lo. Claro, eu vou deixar ela disponível, tá bom?
Parabéns, professora, parabéns, sábia e elegante até nas respostas para os fascistas. Ah, muito obrigada. Isabel Busnello, comentário. Muito obrigada, Isabel. Gostaria de ouvir uma palavra de apoio. Estou de coração partido com a prisão do maior presidente, Isamar Lima. Isamar, eu vou encerrar com essa... Peraí. Antes de responder Isamar, tem a pergunta da Marivana. Oi, Mari, tudo bom, querida? Verdade que Rosa Weber estava impedida de votar o habeas corpus do Lula? Eu li essa matéria, não me lembro, não sei se foi... Eu li, mas não é, eu acho que não é o caso não, tá, gente? Acho que não é isso. Eu não vou me comprometer com uma resposta peremptória, mas a princípio eu creio que ela não estava impedida não, tá? Pronto, e vou encerrar então agora, gente, porque já está durando há muito tempo, eu perdi, não aparece aqui o tempo de vídeo, mas eu suponho que já esteja com algum tempo. Eu vou com um comentário da Isamar Lima, que foge um pouco, mas eu acho que quero concluir com a pergunta, com o pedido dela. Ela diz: gostaria de ouvir uma palavra de apoio, estou de coração partido com a prisão do maior presidente. Isamar, primeiro, assim, é um sentimento de muitas pessoas, porque Lula foi o nosso maior presidente mesmo, e porque ele é um grande líder, ele é um líder tão sábio e tão inspirador, que ele nos permite nos sentir inspirados, encorajados e determinados, até mesmo quando ele se entrega para uma prisão injusta. Não é qualquer pessoa que consegue fazer isso. Tem muita inspiração naquele homem, porque ele conseguiu, na minha opinião, comecei a escrever esse texto, tomara que eu consiga terminar, o Lula refundou a política ontem. Ele refundou. Sabe por que ele refundou? Porque nós estávamos vivendo um momento de criminalização da esquerda e de criminalização da política. Tanto que esses candidatos que se apresentaram, Luciano Huck, etc., eles são candidatos que se mostram como não políticos e às vezes fingem, como é o caso do Dória. Dória finge não ser político, né? Porque eles querem passar a imagem de que a nova política não é feita por políticos. E isso é bem complicado. Eu acho que a gente tem que fazer, acho que a gente tem que pensar exatamente o contrário. Eu acho que a gente tem que assumir a política. E eu acho que a gente tem que assumir a política como sendo nossa e não deixar apenas para os políticos profissionais. A gente tem que participar mais da política. A gente não pode encerrar nossa participação no voto. Quando a gente vota, é claro, é um momento importante de manifestação da nossa cidadania, mas a gente não pode só votar. A gente tem que atuar mais na política, a gente tem que exigir mais transparência, a gente tem que participar e controlar. Quanto mais participativos os mandatos, melhores. A gente está vendo experiências de mandatos participativos em vários lugares, por parte de vereadores, em cidades diferentes do país, em que os vereadores prestam contas dos seus mandatos. É nisso que a gente tem que investir. Transparência, participação. Eu acho que a gente tem que investir nisso. Mas por que eu acho que o Lula refundou a política ontem? Porque a gente vinha com asco da política, né? A gente vinha com asco da política, achando que política é igual a corrupção. E não é isso. Eu acho que tem políticos que estão entranhados na corrupção e o golpe colocou esses políticos no poder. Não estou isentando o PT de críticas. A gente sabe que todos os partidos
tem críticas e essas críticas têm que ser enfrentadas. Frei Aloysio Fragoso fez um belíssimo discurso recentemente dizendo que esse calvário pelo qual o PT está passando é um calvário necessário para que o PT possa pensar os seus erros e assumir os seus compromissos com dignidade. Né? Então eu achei muito linda essa fala do Frei Aloysio. Frei Aloysio é um homem muito... é porque quem é de Pernambuco conhece muito, quem não é de Pernambuco, por favor, conheça. Frei Aloysio é um homem maravilhoso que realmente alimenta a nossa alma e a gente precisa disso, precisa de fé. Né? As pessoas têm a sua religião e quem é ateu também precisa ter fé na política, ter fé na sociedade, ter fé na democracia. A gente precisa ter fé. Eu acho que o Lula trouxe isso pra gente ontem. Fé. Ele refunda a política porque ele renovou a nossa fé na política. A nossa fé na política. A gente tinha perdido a fé na política. E ontem o Lula refundou porque ele resgatou a nossa fé na política. A fé em que a gente tem poder. E quando ele diz, que coisa linda e que coisa genial, né? Isso é um líder político com todas as letras. Quando ele diz que todos nós somos Lulas, né? Que a partir de ontem eu sou Lula e você também é Lula, todos nós somos Lula, ele diz que ele nos empodera. Ele nos empodera e ele nos coloca na obrigação política de assumirmos esse papel, de conversarmos, de disputarmos a narrativa, como a gente está fazendo agora juntos. Tá? É isso, gente. Muito obrigada por todas essas manifestações, eu nem esperava. Muito obrigada pelas manifestações, pelos elogios. Façam o mesmo. Divulguem. Agora está havendo um movimento, o blog da Maria Fro está divulgando, muita gente divulgando uma carta para Lula, né, para a gente escrever para o Lula, publicar nas nossas redes sociais Eu Sou Lula, se dispor a conversar com as pessoas, não ouvir mais em silêncio essas acusações absurdas que são feitas contra o Lula, porque se a gente ouve em silêncio, a gente também acaba sendo cúmplice. Marta Siqueira, aula extraordinária. Clareza, um abraço um abraço em tempos conturbados de guerra, de informações. Muito obrigada, Marta. Gente, muito obrigada. Desligo agora e o vídeo vai ficar disponível para vocês assistirem desde o início, para quem perdeu, tá certo? Um grande abraço, boa noite pra gente. Vamos para a luta de cabeça erguida. Seguindo as palavras do Lula, volto a citar o livro Lula, a Verdade Vencerá. Lula ontem disse que ia se entregar de cabeça erguida e que ia sair da prisão de peito estufado, com a sua inocência comprovada. Eu acho que é isso, a gente também fica de cabeça erguida e de peito estufado, tá bom? Boa noite para todo mundo.